Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando hoje, em grande estilo, a nossa 7ª temporada do Bora Falar de Brain. Conversando hoje com uma pessoa muito especial, conversando com a Andréa Janer. Ela é um conjunto misto, resultado de vários aprendizados. Ela fala sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, sobre inovação, né, sobre estratégia, sobre branding. E, acima de tudo, é uma pessoa que eu admiro muito. Ela tem ela chama como um clube de curadoria de conhecimento para lifelong learners, que é o MyOxygen. Se você não conhece, eu sugiro, assina embaixo. E a gente vai ter a oportunidade de conversar com a Andréa nesse início da 7ª temporada do Bora, conversando, acima de tudo, sobre a vida presente. O que as marcas representam nesse nosso admirável mundo novo? Qual é o futuro das marcas, né? E principalmente dentro dos objetivos da MyOxygen, um deles é o de fazer journeys. Então, a gente vai explorar muito isso, né? A Andréa esteve no Web Summit, ela esteve na Expo Dubai, ela já esteve na SXSW, então ela pode trazer muita coisa nova para a gente, que a gente aprenda, acima de tudo, com todos os conceitos que ela tem, tá bom? Então, em um segundo, né, como a gente sempre fala, em um segundo a gente vai colocar a Andréa para conversar com a gente. E, acima de tudo, antes desse um segundo, eu queria falar com você, né, você que nos acompanha no Bora Falar de Branding. Seguinte, se você está curtindo, clica aqui embaixo, por favor, e dá o seu ok. Se tem sugestão de tema, de pessoa a ser entrevistada, conversa com a gente, seja aqui pelo próprio canal do LinkedIn, pelo YouTube, ou no meu LinkedIn com o Dario Menezes. O Bora Falar de Branding é um projeto acadêmico, não tem fins comerciais, ele é patrocinado pela Caliber, consultoria especializada em gestão de reputação corporativa, uma empresa global, e que tem como objetivo, acima de tudo, democratizar, viabilizar o acesso para estudantes de MBA do Brasil como um todo, interessados em comunicação, marketing, digital, sustentabilidade, jornalismo, RP, para conseguir receber na fonte as informações, os pensamentos, as dúvidas de profissionais de renome do nosso mercado de comunicação e marketing no Brasil. Ok? Então, se você está curtindo, clica aqui embaixo, sugere ou dá a sua recomendação e, acima de tudo, compartilha com quem você entender que faz muito sentido receber esse conteúdo do Bora Falar de Branding, tá bom? Então, em um segundo, com a gente, a poderosa Andréa Janer. Um abraço, até já. Olá, pessoal. Conforme prometido, estou voltando agora com a Andréa Janer. Como eu disse para vocês na abertura, uma pessoa multifacetada, uma pessoa hipercompetente, uma pessoa que eu admiro muito. A Andréa é especialista em branding, é especialista em marketing digital, fala sobre empreendedorismo, fala sobre inovação, fala sobre sustentabilidade. E a gente está abrindo com isso a 7ª temporada do Bora Falar de Branding. Eu poderia chamar carinhosamente do branding do Bora Verão, né? Então, a gente está conversando, acima de tudo, com uma pessoa que a gente respeita muito e tem absoluta certeza que, acima de tudo, compreende dentro do que é o desafio do Bora, entender no tempo e no espaço, acima de tudo, o desafio das marcas, né? Como elas podem, dentro desse nosso admirável mundo novo, criar conexões, criar engajamento e, acima de tudo, criar senso do sentido. A gente é bombardeado todos os dias por inúmeras mensagens e a gente tem aqui dentro, né, um filtrozinho que muito pouco, no final das contas, a gente diz assim, nossa, essa marca de alguma maneira conversa comigo, está alinhada com os meus valores. E aí uma pessoa super antenada, né, a Andréa, como eu já falei para vocês, ela dirige a Oxygen, ela vai falar sobre isso, né, que ela chama de uma curadoria, acima de tudo, né, de conhecimento para quem quer ser um lifelong learner, um aprendizado da vida toda, mas eu prefiro dizer, acima de tudo, que a Andréa é uma querida, a Andréa é super do bem, e ela, acima de tudo, tem um papel muito relevante no tempo atual, que é o conseguir conectar pessoas e empresas ao espírito presente, o famoso Zeitgeist. Dito isso, muito bem-vindo, Andréa Janer, que você seja recebida aqui com todo o nosso carinho no Bora Falar de Branding. Nossa, depois dessa apresentação aí, fiquei até encabulada. Que lindas as palavras que você falou. Obrigada, viu, Dario? A gente se conhece há tanto tempo, né? E foi se reencontrando aí em diferentes momentos da vida.
Fiquei muito feliz da gente se conectar de novo agora por meio da Oxygen. É um prazer enorme estar aqui com você no Bora. E aí, para você que está nos acompanhando, daqui a pouco a gente entra especificamente para entender um pouquinho da Oxy. E já temos certeza que todos os oxygeneiros vão estar vendo também, né, porque ela tem um grande grupo, né, de amigos, de amigas que a seguem, de pessoas que têm o mesmo objetivo desse aprendizado. Mas vamos começar, como dizem, vamos começar do começo. Conta para a gente um pouquinho da sua trajetória profissional, Andréia, um pouquinho, né, dessa... eu conheci você como a profissional de branding, tanto na Coto, Interbrand, e hoje você, acima de tudo, né, eu acho que é uma evolução natural, falar muito sobre inovação e tendência, né? Você é uma pessoa antenada, que é uma, no bom sentido, é uma grande parabólica, né? Fico impressionado com os conteúdos, com a curadoria que vocês fazem. Conta um pouquinho para a gente como tudo isso se desenrolou, por favor. Obrigada, Dario, de novo pelas palavras. Mas, na verdade, realmente eu fiz minha carreira inteira em branding, né? Eu comecei nos Estados Unidos, numa consultoria local chamada Addison Branding, que, enfim, durou muitos anos. Eu fiquei envolvida com eles ao longo de quase 6 anos, né? Tanto em São Francisco, depois quando eles fizeram uma aliança com a Anacolto aqui no Brasil, e eu fiquei trabalhando nessa joint venture por muitos anos. Aprendi praticamente assim, tudo que eu sei de branding, aprendi nesse escritório, que era realmente uma referência nos Estados Unidos. Depois, muitos anos na ANA, que foi também uma grande escola para mim, tenho muita admiração por ela, pelo time que está lá até hoje. E acabei, enfim, depois de 20 anos, né, nesse universo do branding, né, construindo marcas fortes e tudo mais. Sempre fui da área de estratégia, então sempre gostei muito desse planejamento, desse pensamento, né, e dentro de tudo que eu fazia, né, com esse chapéu de estratégia, de branding, o que eu mais gostava de fazer era aquela parte que a gente tinha que pesquisar o que estava acontecendo no universo daquele cliente, quando a gente tinha que pesquisar quem eram os concorrentes aqui, lá fora, os benchmarks. Eu sempre me perdia nessa hora, eu entrava para pesquisar e assim, furava todas as minhas planilhas aí minhas timesheets e tudo mais. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de entender para onde aquele setor, aquela indústria estava indo e onde estavam as grandes armadilhas ali, quem iam ser os concorrentes que iam entrar na mesma categoria e tal. E depois de 20 anos, 22 anos trabalhando em branding, eu acho que eu tinha chegado num ponto em que eu não estava mais contente com a forma como a gente estava construindo marcas. Eu percebi que a gente estava... O processo de construção de marca, 4, 5 anos atrás, quando eu comecei a questionar esse processo, era o mesmo de quando eu estava na Addison em 96. A gente não tinha evoluído tanto nesse campo, eu acho, minha sensação. Então, eu comecei a questionar como é que as marcas estavam sendo criadas. A gente estava ali, no momento que eu comecei esse questionamento, a gente estava ali em 2017, 2018, quando a gente estava vivendo aí o auge das marcas nativas digitais, as marcas de tecnologia, que tinham até uma pequena preocupação com branding em relação a outros setores da sua atuação, né? Tipo, elas estavam preocupadas com UX, elas estavam preocupadas, enfim, com uma série de coisas que não estavam ali muito no nosso escopo do branding naquele momento, né? E eu comecei a questionar onde é que eu ia aprender sobre essas novas empresas, essas novas marcas que estavam ocupando um espaço cada vez maior nas nossas vidas, né? O Spotify, o Google, o Nubank, a Apple, né? Onde é que eu ia aprender sobre elas? E aí eu tive um caminho, tive um insight, assim, de começar pelos festivais de inovação. Eu comecei pelo SXSW, né, o South by Southwest, South by para os íntimos, né? E tive a oportunidade de ir a um desses festivais, e aí eu entendi que era nesse universo que eu queria morar. Eu realmente me conectei emocionalmente com o festival num nível muito forte, fiquei muito mexida com aquilo tudo que eu vivi. Foi uma experiência, assim, transformadora para mim, e eu tive a certeza que eu queria trabalhar com aquilo de alguma forma. Mas não foi rápido, a partir daí foram quase 2 anos cozinhando aí esse novo caminho, né, preparando essa nova carreira. Não foi fácil para mim, eu já tinha 45 anos, e eu acho que tem aí também um pouco de preconceito etário do mercado, né? Eu tentei me recolocar em outros lugares mais conectados com essa energia de inovação, de futuro,
não consegui, eu acho que isso fica até uma lição aí para muita gente que às vezes fecha a porta para uma pessoa que não tem, talvez, um currículo todo montado em cima de empresas de tecnologia e, de repente, quer ir para isso, não significa que essa pessoa não possa aprender, e também um estímulo para quem está querendo fazer uma mudança de carreira e acha que não vai conseguir porque não tem, né, os predicados necessários que o mercado impõe. Então, é sempre possível a gente fazer uma mudança de carreira, só que muitas vezes não é fácil. Acho que para mim realmente não é fácil. Eu precisei fui a vários festivais, fui também no Web Summit, acabei indo para outros, fui para a China também, para poder, né, construir um pouco essa minha narrativa também, e acabei sendo demitida da Interbrand. E acho que aí foi um momento que pode ser lido, né, de duas formas, né, na hora, óbvio, que a gente olha para o copo meio vazio e pensa, caramba, é agora. O que eu faço? Nunca fui demitida na minha vida inteira, né, o que eu vou fazer agora? E, no fundo, depois de um certo distanciamento de tempo, você enxerga que aquilo foi ali a mão do universo ali, né, te dando aquele empurrãozinho para fazer algo que talvez por minha conta e risco eu não teria feito, né, eu acho que eu não ia me jogar assim no abismo, sem ter alguma coisa já muito engatilhada. E foi assim que aconteceu. Quando eu fui demitida, eu precisei rapidamente, já tinha várias palestras engatilhadas, várias pessoas me chamando para fazer palestras sobre os festivais, sobre essa minha nova busca aí pela inovação, mas eu não queria ser simplesmente uma palestrante, não era meu objetivo ser uma palestrante. E eu sabia que eu queria criar um business, né? E aí começou toda essa ideia de levar as pessoas para os festivais. Esse foi o primeiro objetivo da Oxygen, era criar uma empresa que levasse as pessoas. Eu queria que todo mundo sentisse o que eu sentia quando eu ia para esses festivais, né? Então, esse foi o primeiro produto. O segundo produto foi imediatamente após o lançamento dessa primeira viagem para a SXSW de 2020, a gente lançou um curso que servia para colocar as pessoas mais próximas desses temas que a gente ia ver no SXSW. A gente ia falar desde, sei lá, cannabis, viagem espacial, inteligência artificial, alimentação do futuro, todos esses temas que, né, a gente toma conhecimento quando frequenta esse tipo de lugar, ou quando lê esses autores que falam muito sobre inovação. Eu queria trazer isso para as pessoas e para também compartilhar um pouco desse conteúdo maravilhoso que a gente vê, que a gente toma conhecimento quando está em contato com esse mundo da inovação, né? E a gente continuou com esses dois produtos caminhando juntos, né? A Oxygen nasceu em julho de 2019, eu tinha uma sócia na época, a Silvinha, uma amiga muito querida, que hoje não está mais comigo, mas nós fomos levando esses dois produtos até março de 2020, quando, né, todo mundo que vai lembrar, veio a pandemia, a nossa área de viagens, né, a Oxygen Journeys entrou, obviamente, em dormência, né, a gente deixou isso em stand-by, e a parte de cursos foi o que nos sustentou esse tempo todo, até que em julho de 2020 a gente pivotou pela segunda vez e nos tornamos um clube de conteúdo por assinatura, que é o Oxygen Club hoje, talvez o nosso principal public face, aí, o que as pessoas conhecem mais da Oxygen. Além disso, a Oxygen tem uma área B2B, que é a Oxygen Studio, que a gente atende empresas nos seus desafios de transformação digital, de mudança de cultura, e tudo mais, e o Oxygen Journeys, que aos pouquinhos está voltando, né, a gente está retomando aí as viagens internacionais, acabamos de voltar de Portugal, levamos um grupo aí de 10 assinantes para o Web Summit, e vamos levar um grupo de novo para a SXSW, vamos tentar novamente, porque o grupo de 2020 não deu sorte, foi quando justamente foi cancelado o festival, mas estamos com fé que em 2022 a edição presencial vai vir com toda a sua pompa e circunstância, e estamos felizes. E aí, você que está nos acompanhando, está vendo só a abertura da conversa, já entrega do que vem pela frente, você viu? Ela falou aí sobre cannabis, ela falou sobre viagem espacial, ela falou sobre um monte de coisa, né? Então, tudo aquilo que eu falei de uma pessoa antenada no tempo presente e, acima de tudo, no olhar do tempo futuro, a gente vai explorar isso acima de tudo. E se você não conhece, a minha sugestão é digita lá depois, myoxygen.com.br, e você vai conhecer mais sobre isso. Eu anotei aqui uma coisa, André, que é interessante, né, que você falou da Addison, que é em São Francisco, e eu tive a oportunidade, ainda pela Varig, né, de
de ir a Landor, que também é São Francisco. Eu não sei se, de alguma maneira, São Francisco tem um polo de design, de criação, alguma coisa, mas é interessante essa junção, né, de algumas grandes empresas em São Francisco. Sabe alguma coisa? Assim, desculpa só, a gente derivar um pouquinho. Assim. É interessante isso. Na verdade, os dois sócios fundadores da Addison eram Landor. Na verdade, a Landor era a mãe de todas as empresas de branding, né? Todos os escritórios de branding, até hoje, de alguma forma, são ligados a Walter Landor, né? Ele foi realmente um precursor, ele que criou toda a disciplina, e um dos principais autores no universo do branding, que é o David Aker, que escreveu praticamente os grandes né, títulos aí da literatura de branding. Ele mora na região, ele mora na Bay Area, dá aula na UC Berkeley, então acho que realmente tem alguma coisa ali que né, talvez tenha sido realmente o polo do branding nos Estados Unidos, e um polo, como você falou, criativo, de design, né, não é à toa que o Vale do Silício também nasceu ali em torno, né, daquela região ali de Palo Alto, Stanford e tudo mais, porque é uma região com uma forte vocação, eu acho, de inovação. A Califórnia tem muito isso, né, de questionamento, de questionar o status quo, de ter uma visão um pouco mais progressista das coisas, né, então acho que tem muito a ver com isso, sim. Ok. Bom, vamos lá, André, vamos entrar um pouquinho, então, aqui no que é o nosso objetivo, acima de tudo, né, assim, eu estudo, eu ministro aulas, né, eu participo de debates, mas eu acho que uma pergunta que sempre fica é assim, né, eu como marca, né, ou seja, as marcas e o tempo atual, né, não posso mais vender cimento ou hambúrguer como eu vendia há 30 anos atrás, né, para não nem falar 50, eu não vendia 10 anos atrás, né, o contexto todo muda, as mudanças se aceleram acima de tudo, né? Eu sempre brinco, né? Eu acho que o Lulu Santos ele é um filósofo, né? Tudo muda o tempo todo no mundo, é fantástico, porque é a mais absoluta verdade. Na sua opinião, né? Com toda a sua bagagem, né? Tanto de ter feito construção de marcas e hoje ter alinhado a parabólica, né, para olhar, pensar no presente e, acima de tudo, tentar desenhar um pouquinho do futuro. Qual é o papel das marcas? Como você acha, para onde é o caminho delas? Eu acho que as marcas são mais importantes do que nunca, né? Eu acho que a gente veio aí, se a gente pensar na história, houve um tempo em que as pessoas recorriam à religião para buscar, né, os seus referenciais, né, e buscar salvação, cura e tudo mais. Depois, acho que essa expectativa de poder se transferiu para os governos, né, as pessoas passaram a esperar que o governo resolvesse seus problemas, o governo atendesse às suas demandas, suas expectativas. E de muitos anos para cá, acho que essa expectativa foi depositada nas empresas, né, as marcas como sendo talvez os instrumentos para mudar o mundo. E a gente viu que nos últimos anos, algumas marcas são capazes de influenciar grandes episódios no mundo, grandes eventos no mundo, né? Eu acho que o que a gente está vivendo hoje, em termos de aceleração e de transformação, veio das empresas privadas, né? Foram elas que transformaram o mundo no que a gente está vivendo hoje, né? As empresas, principalmente lá, quando nasceram no Vale do Silício, vamos falar agora da Meta, né, antigo Facebook, Apple, não sei, vamos pensar, qualquer marca que a gente pense, assim, o Google, né, a nossa vida hoje é movida por empresas, né, e acho que isso também tem um lado obscuro, que a gente também precisa conversar também sobre, né, o papel das marcas tem aí esses dois lados, né, elas ao mesmo tempo que o Google organizou todas as informações do mundo, mas por outro lado, ele tem acesso, né, a qualquer informação sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, né, então acho que a nossa vida hoje é altamente governada pelas marcas, né, e a maneira como a gente se conecta, elas também mudou. Eu acho que hoje o que a gente espera das marcas, mais do que nunca, é que elas acreditem e lutem pelos mesmos ideais que a gente acredita e luta, né, então hoje eu acho que as marcas, para construir marca hoje, tem que ter uma escuta muito importante
das pessoas, das conversas, né? Para entender exatamente onde é que as pessoas estão, para onde as pessoas estão indo, né? E tentar conectar esse anseio das pessoas com algo que seja genuíno dessa empresa, porque a gente também está cansado de ver aí o purpose washing, né? As marcas que também escutam o que o público quer, puxa, vamos fazer isso porque é isso que as pessoas estão querendo, né? Aí as pessoas estão querendo outra coisa, puxa, vamos fazer isso também porque parece que isso aí vende. E acho que tem que ter um cuidado muito grande de ouvir, mas entender o que daquilo que está se falando conecta com algo que a empresa seja capaz de entregar de forma genuína, né? E não apenas seguir aí o que está sendo dito nas redes sociais e rapidamente providenciar uma campanha para poder comunicar algo que muitas vezes não tem nada a ver com o que a empresa faz ou acredita, né? Eu acho que com o passar do tempo também o consumidor está muito mais vacinado contra esse tipo de retórica, né? Eu acho que principalmente os jovens, a geração Z, que é a geração que está vindo aí, é uma geração mais crítica, mais que exige verdade, que exige autenticidade, né? E eu acho que as máscaras vão caindo. Estou falando de vários termos, assim, que eu fico pensando que são termos tão comuns agora, que ganharam outro... com as pessoas vacinadas e as máscaras caírem, né? O vocabulário do Covid. Mas eu acho que as máscaras caem com o passar do tempo. As empresas que não têm realmente uma entrega muito genuína, elas vão sendo desprezadas aos poucos pelos consumidores, né? Então, eu acho que as marcas, respondendo, são mais importantes do que nunca. As pessoas têm muita esperança que as marcas possam resolver os grandes problemas da humanidade, como a questão climática, como a questão da diversidade, da inclusão, a desigualdade social. Acho que as pessoas esperam muito das marcas. E acho que algumas marcas até se sentem acuadas, amedrontadas, né? Porque tem marca que fala, eu não vou conseguir mudar o mundo, gente, eu não tenho condição de fazer isso, né? Então, acho que cada uma tem que fazer o que pode dentro da sua realidade. A história é essa. Enquanto você estava falando, eu enchi a folha aqui de ideias, né? E aí eu vou compartilhar, acima de tudo, né, com o nosso público. Só para a gente não perder, primeiro a Andrea falou sobre Interbrand, lá no outro bloco, e aí para você que curte o Bora, que gosta, acima de tudo, de branding, vale a pena você ir no site da interbrand.com, né, entender como é que ela faz o Best Global Brands, entender quais são as empresas melhores ranqueadas. Tem outras consultorias que fazem também valor de marca, Brand Finance, Millward Brown, não sei o quê. Eu sempre gosto muito da referência, é um gosto pessoal, né, da Interbrand. E só lembrando também do que a Andrea falou de Ana Couto, a gente tem uma conversa gravada com a Ana Couto, a gente tem uma conversa gravada com o Beto Almeida, que é da Interbrand. E aí, conectando com o que a Andrea falou, estou olhando aqui no papel, né, porque eu baixo aqui o olhar, o primeiro é que ela falou que a gente teve, como sociedade, uma época em que a gente acreditava na igreja, nos governos e tal, e hoje das organizações. Se você quiser aprofundar o tema, minha sugestão, vá no site da Edelman, uma gigante empresa de PR, e baixe o Trust Barometer. Eles trazem com números essa sensação do que a Andrea falou. Cada vez mais a sociedade como um todo, e não estou falando da sociedade brasileira, a sociedade global, acredita, acima de tudo, nas marcas e deposita uma esperança muito grande de que as marcas podem fazer a diferença. E, principalmente, alô, marcas, só para dar um recado para vocês, o Trust Barometer diz, acima de tudo, que cada marca deveria endereçar, pelo menos, a um problema, a uma demanda social ambiental, né? Então, a gente vive, sim, como a Andrea falou, às vezes a gente passa por... Foi outra coisa que eu notei aqui, né? Já foi o tempo das marcas terem benefícios, estarem calcadas só no benefício funcional. O meu relógio nunca atrasa, meu carro me leva do ponto A ao ponto B, o meu computador não falha. Isso é o básico, isso é o famoso basicão, é o 1.0. Então, a gente está na época, acima de tudo, da autoexpressão, e as marcas precisam dizer a que vieram. As marcas precisam demonstrar, acima de tudo, a sua essência, né? E só para terminar, Andréia, e aí já engatilhando na segunda pergunta sobre marcas, antigamente, eu falo antigamente, aí o pessoal está olhando aqui para os cabelos brancos, antigamente era complexo fazer
construção de marcas, mas as fronteiras eram muito mais definidas. Eu sou um banco, na outra raia eu sou uma corretora, na outra raia eu sou um cartão de crédito. Não existe mais, é tudo muito fluido. Eu começo por aqui, daqui a pouco eu estou na outra raia, daqui a pouco eu agreguei 3 ou 4 raias. Isso acontece no alimento, isso acontece no medicamento, isso acontece no segmento financeiro, então, para valer, né? Na educação e por aí vai. Essa complexidade, de novo, de não ter mais uma categoria definida, de não ter mais uma raia só para correr, eu sou só um bancão, né? Como você vê isso, né? Porque, assim, dentro daquilo que você falou, você adorava ficar pensando, estudando para fazer toda a estratégia da empresa. Mas eu posso começar sendo uma empresa, sei lá, de celular e acabar amanhã no holograma. Né? Eu acho que isso exige das empresas. Bom, primeiro que assim, acho que hoje isso exige entender de onde vem sua concorrência. É muito mais complexo hoje do que foi quando eu fazia esses projetos lá no Interbrand. A gente sentava e tinha meio claro ali, talvez a gente tinha um primeiro tier com os concorrentes diretos, tinha um segundo tier de concorrentes indiretos, mas você nunca ia pensar que o Zoom concorre com as companhias aéreas. Perfeito. O Zoom hoje é um concorrente para as companhias aéreas. Quando é que um diretor de marketing de uma companhia aérea chamou o time e falou, pessoal, precisamos nos preocupar com o Zoom? Não existe isso, né? Acho que quando você olha para hoje em dia eu brinco assim, não interessa em que setor você está, mas a Amazon vai concorrer com você em algum momento, porque, enfim, você tem uma empresa que consegue estar em praticamente todos os setores e entrar com muito dinheiro para investir e muita capacidade de instalação, eu acho que é a Amazon, né? Eu acho que a Amazon hoje em dia é um concorrente, todas essas, né? Eu acho que as Big Tech, Google, Amazon, Apple, Meta e Microsoft, são potenciais concorrentes dos principais setores da economia, né? Eles estão transbordando as suas categorias iniciais, estão entrando em serviços de uma forma muito forte. Então, acho que isso é uma das certezas que a gente tem. Assim, essas empresas não concorrem só, né, no segmento de tecnologia, mas no segmento de serviços e de produtos, eles vão longe ainda. Né? Eu acho que tem uma questão quando a gente pensa em olhar de forma quase abstrata, né, para o seu nível de concorrência. Tem algumas coisas que eu penso assim. Uma é que assim, a gente não deveria olhar tanto os concorrentes assim. Né? Eu, por exemplo, falo isso, assim, a gente não pode também pautar muito as nossas ações como empresa olhando para a nossa concorrência. A gente tem que fazer, porque às vezes você fica muito reativo se você faz isso, né? Quando você olha um pouquinho mais para dentro de você mesmo e tenta expandir as suas capacidades, suas entregas, sem se preocupar tanto em fazer o que o outro está fazendo, eu acho que fica mais genuíno, fica mais autêntico e fica mais diferenciado do que quando a gente está olhando muito para o lado. Outra coisa é que nesse cenário abstrato, em que você nunca sabe quem será o seu próprio concorrente, eu me lembrei agora de outra frase maravilhosa do Reed Hastings, que é o CEO e fundador da Netflix, né, em que perguntaram uma vez uma entrevista para ele, com quem você se preocupa mais? Né? Quem são os principais concorrentes da Netflix? Com quem você se preocupa mais? Com a HBO, a Apple, a Amazon Prime Video? Aí ele falou assim, nenhuma delas. Meu maior concorrente é o sono. Isso é genial, porque assim, é essa capacidade de abstração que as marcas têm que ter hoje, né? Não é necessariamente quem está ali na mesma arena que você, lutando, né, contra os mesmos players ali. Você tem que olhar de uma forma um pouco mais abstrata, né? Você está competindo pelo tempo, né? A gente na Auction não tenho dúvida nenhuma, a gente concorre com a academia, a gente concorre com a Netflix, a gente concorre com o livro, a gente concorre com a família da pessoa, todo mundo, que ela vai tirar tempo para ver uma aula da Auction, para ler a nossa newsletter, para estar acompanhando as nossas coisas, ela está abrindo mão de fazer alguma outra coisa na vida dela, então é com isso aí que eu estou concorrendo. Né? Então, assim, eu acho que exige de você uma capacidade um pouco maior de abstração. Né? Você pode fazer um comentário, André, sem
sem cometer indelicadeza, mas só para trazer para... Assim, na nossa época de Varig, né, a gente tinha um comitê, né, entre os gerentes gerais para debater questões, e, por exemplo, a gente debatia a questão assim, né, quem é o concorrente da primeira classe em Paris? Paris. Pode ser que seja, né, um anel de diamante. Exatamente. Voilà. Pode ser que seja a reforma, sei lá, ou a mudança para uma casa maior. Então, não é isso eu estou falando, né, de anos e anos atrás. De que era preciso entender, né? no que a pessoa ia gastar em vez de comprar uma passagem. Exatamente, né? Então, poxa, a pessoa pode ir, o casal, por exemplo, a celebrar os seus N anos de casamento em Paris, mas podem optar por fazer um investimento para comprar uma casa na praia, podem querer, né, fazer um... Então, assim, só isso, né? Só essa análise já é papo para um bora inteiro, porque isso é... Mas, assim, adorei a tua comparação do Zoom, por exemplo, né? Ninguém pensou sobre isso, né? E pensou que você cair, as viagens de trabalho cair, porque as pessoas hoje em dia acham que é muito mais cômodo você fazer pelo Zoom do que pegar um avião e gastar um dinheiro para ir até lá. Então, é esse tipo de pensamento que a gente tem que ter, mais abstrato. E, por fim, eu acho que uma capacidade, e acho que isso é o que vai diferenciar os sobreviventes aí nesse pós-pandemia, que acelerou tanta coisa, é a capacidade de se adaptar. Adaptabilidade. A concorrência vai vir de lugares que você nem imagina. Né? Uma marca que nem estava no teu radar, de repente lança um produto que concorre com o seu, e aí você vai precisar se adaptar. E veja bem, não é somente reagir, é se adaptar a uma nova dinâmica de mercado. O consumidor muda. Né? Tudo muda na medida que entra um novo concorrente claro. No seu segmento, aquela dinâmica de mercado muda. Então, eu preciso saber ler os sinais, né? Saber entender, pegar no ar o que está mudando e ter uma capacidade de adaptar, de trazer inovação, né? De pensar em novas soluções, de um jeito muito, muito inocente até, sabe? Meio... Eu acho que a gente é muito... Para a gente poder pensar de forma inovadora, a gente tem que se desapegar do que a gente sabe, às vezes, né, dos nossos pré-conceitos. E isso é muito difícil, principalmente a partir de uma certa idade. Né, a gente começa a achar que a nossa experiência vale muito. Aí tem outra frase, né, hoje eu estou cheia de frases. Frasista. Frasista. Tem outra frase que eu gosto do professor Marshall Goldsmith, que é um professor, enfim, de liderança e tal, que fala: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Isso é o título de um livro dele, E eu acho que isso é uma grande verdade, assim, que muita gente resiste em aceitar, né? Não é porque a gente teve uma carreira de sucesso até agora que a gente vai ter sucesso para sempre, né? Não é porque a nossa empresa sempre foi bem que ela vai continuar se dando bem, né? Não é porque, a gente tem que estar sempre... As pessoas mais inovadoras, né, os grandes... Aí os gênios dos negócios, eles são sempre inquietos, eles estão sempre pensando que dá para melhorar alguma coisa. Eles nunca se acomodam com o status quo. Sempre tem uma maneira de fazer as coisas serem melhores. Isso é um pouco, para algumas pessoas isso é muito ruim. Né? Trabalhar com um chefe assim, por exemplo, é horrível. Mas esse chefe pode ser um gênio, né? Essa pessoa é o cara que vai fazer o Steve Jobs, é o Elon Musk, é o Jeff Bezos. São caras considerados dificílimos, né? Mas eles têm esse bichinho da inquietude dentro deles. Sempre pode melhorar, sempre dá para fazer uma coisa melhor. Então, assim, eu acho que essa capacidade de enxergar o que pode melhorar e nunca se acomodar é o que vai fazer, enfim, as marcas que fazem sucesso no futuro. Essas marcas que não ficam para trás, são marcas que toda semana, todo mês tem uma novidade, né? Sempre estão lançando alguma coisa, porque elas estão sempre tentando se antecipar a essas mudanças todas, né? E muitas vezes elas provocam essas mudanças, né? Sei lá, a Apple agora, me veio esse exemplo na cabeça que eu achei genial. A Apple, agora, a partir da semana passada, anunciou que ela vai vender peças para as pessoas conectarem seus telefones.
isso é uma mudança tectônica nesse setor, né? Tipo, ainda mais a vinda da Apple, que muita gente critica, por, né, todo ano lança um telefone com pouquíssimas inovações em relação ao modelo anterior para fazer a gente uma indução ao consumismo em alguns casos, né? É uma belíssima marca, mas às vezes tem uma indução natural ao consumismo. E uma obsolescência programada, né? Sei lá, o iPhone 10 já não baixa mais uma porção de coisas. E, de repente, eles resolveram... É como se eles tivessem caído em si, né? Que, na verdade, simplesmente é seguir o zeitgeist, né? As pessoas agora querem isso. Então, se as pessoas querem isso, por que a gente não está entregando? Então, essa capacidade de enxergar que muitas coisas... Gucci fazendo uma loja, uma store dentro de um brechó online, né? Sendo que as marcas de luxo sempre foram, né, muito resistentes a entrar na história dos brechós, das lojas de segunda mão. Por quê? Porque percebeu que não dá para lutar contra uma onda que é muito mais forte. Então, rapidamente se adaptou e não tem compromisso com... você não é apegado ao jeito que você veio até aqui. Se até hoje a gente não fez isso, não impede que a gente faça daqui para frente. Então, acho que esse é um pensamento que as marcas deviam ter se elas quiserem continuar vencendo na próxima década. Sabe que na disciplina de Digital Branding, né, que eu ministro em algumas aulas, em algumas escolas de negócio, FGV, IBMEC, né, e na própria SPM, esse é um debate que eu sempre proponho, né, assim, né, me diga 2 grandes desafios de um gestor de marca. Né? E aí a minha resposta, mas acima de tudo eu espero a contribuição, eu acho que é fazer toda a equipe, toda a empresa ter uma cultura de marca. Falando isso porque, assim, não é mais uma salinha que ali tem uma pessoa iluminada que responde pelo brand. Não, a organização toda tem que conhecer, porque não dá mais tempo. O cara do e-commerce quer fazer não sei o quê, o cara do ponto de venda quer balançar. Então, todo mundo tem que ter uma cultura de brand. Então, eu entendo isso e, de novo, abraça a organização como um todo. E segundo, né, que é o manter-se relevante. E aí, nessa corrida, e pegando o que você falou, né, a luta pela sobrevivência, é um darwinismo. Bom, né, essa luta pela sobrevivência das marcas, né, de se manter relevante e garantir essa sobrevivência, gera, como você falou, empresas que conseguem fazer disrupções ou conseguem levar a um novo patamar de entendimento do que é aquela marca ou aquela categoria, mas também levam a uma loucura desenfreada de vários outros, fazendo, como você falou aí, o purpose washing, né? E vamos que vamos, temos que fazer, que a gente precisa bater a meta do trimestre e não sei o quê, e aí elas acabam perdendo, acima de tudo, o que elas tinham de distintivo, que era a sua alma. Então, acho que essas 2 questões, né, amarrando aí do que você falou, acabam sendo muito relevantes. Né? Então, de novo, quem for bem-sucedido dentro desse desafio e for propositivo, melhor será. Mas quem, acima de tudo, né, faz o Ctrl-C, Ctrl-V, vai ter problemas. Sim, eu acho que existem maneiras e maneiras de você ser relevante. De novo, eu sempre volto para a história da autenticidade, né? Também eu acho que ficar relevante a qualquer preço também não funciona no longo prazo, né? Acho que aí a gente cai um pouco na coisa do... Até me fugiu o termo agora, quando as marcas fazem em inglês chama stunt, um publicity stunt, que é tipo quase que um factoide para ficar nas manchetes aí durante 3 dias e depois ganha lá uns seguidores, o engajamento aumenta nas redes sociais, chega lá nos números e depois ninguém mais fala naquilo. Eu acho que não é isso. Eu acho que a relevância vem de você, de novo, ouvir o que o seu público mais preza, né, o que as pessoas realmente que te seguem, que te compram, valorizam, e você tentar quase co-criar com eles. Né? Eu acho que hoje uma das coisas que a gente vê, que eu acho que é uma grande mudança quando a gente fala em branding, e que pouco se fala, eu acho, nas consultorias de branding, é a cocriação. Verdade. Hoje, quando você está... A mentalidade de startup hoje, a mentalidade né, eternizada na Lean Startup, do Eric Rice, por exemplo, prega o famoso MVP. Né? Hoje em dia, você não precisa mais ter um produto ou um serviço absolutamente redondo, final, acabado.
para poder lançar no mercado. Hoje em dia o processo é muito diferente. Você faz aquilo que é o mínimo só para você poder provar sua tese, você joga aquilo no mercado, colhe feedback sobre aquilo e vai usando os feedbacks para melhorar o produto que nunca estará pronto. Uhum. Essa é uma mudança de mentalidade que para pessoas da nossa geração é muito difícil, porque a gente foi criado no modus operandi que a gente só lançava o produto na hora que ele não tinha mais nenhum defeito, né? Deus nos livre de ele ter algum problema, de ter que ser, né? A gente ficava anos preparando não era permitido errar, e hoje é permitido lançar versões beta, simples como isso. Hoje é o erro. Hoje em dia tem aquela frase maravilhosa do Reid Hoffman, outra frase, Reid Hoffman, que foi o fundador do LinkedIn, que falou: se você, quando lançou seu produto, ele já estava pronto, você estava atrasado. Você demorou para pensar. Perfeito. Essa é a mentalidade predominante hoje. Então, esse shift, né, de um produto perfeito e acabado para algo que está permanentemente em construção é muito importante quando a gente fala de inovação. E o que isso tem a ver com branding? Tem a ver com o fato de que hoje, antigamente, o que a gente fazia no branding, né? A gente fazia pesquisas de mercado, né? Pesquisas caríssimas em várias praças, né? Pesquisas milionárias, que muitas vezes eram mais caras do que o projeto de branding, né? Para você ouvir o consumidor e tudo mais. Hoje o consumidor entrega o feedback dele de bandeja para você numa conversa de rede social, né? Hoje você vê marcas que foram lançadas só com teasers no Instagram, eles conseguiram construir o produto, né? Marcas que criam toda uma linguagem visual, uma linguagem verbal antes de mostrar o produto e ficam perguntando para o cliente, para o consumidor, o que você gosta de fazer com a sua rotina de beleza? Quantos produtos você gosta de usar? Qual é o produto mais importante da sua rotina? O cliente entrega tudo. O consumidor já começa num namoro com aquela marca, antes mesmo de ela ter produto. E ele diz de uma forma muito inocente, muito solidária, muito participativa, o que ele espera que aquela marca entregue para ele. E aí, fácil. Eu tenho isso na Oxygen todos os dias. Eu digo que eu tenho a melhor comunidade do mundo. A Oxygen tem pessoas muito leais, muito heavy users, assim, que nos sugerem espontaneamente várias coisas, vários produtos, vários serviços, vários passeios, várias viagens, reclamam também quando alguma coisa não vai bem. Então, hoje, se você tiver um canal aberto com o seu cliente, com o seu consumidor, e se você foi hábil a ponto de construir uma comunidade com essas pessoas, você, sei lá, você tem 80% do caminho andado, que eles vão te dizer o que eles querem. Então, essa cocriação, essa colaboração é muito forte hoje quando a gente pensa em branding, né? Então, assim, tem que ouvir, tem que abrir o canal, mas tem que ouvir, mesmo que seja algo que você não enfim, pode ser ruim também. O feedback pode não ser bom, mas você está ali para isso. Até o feedback negativo é o que vai te ajudar a melhorar o seu produto. Então, eu acho que hoje a gente também está numa era da cocriação, da colaboração, e trazer o cliente para perto, o consumidor para perto, e os parceiros também, sua supply chain, todo mundo, muito mais disso que a gente está falando, né, de muitas mãos aí construindo um produto e serviço, e muita gente ganhando também. Acho que a gente, quando fala disso, tem que falar de remuneração também, né, as pessoas serem menos concentrada a renda, a gente poder, né, dividir o bolo com mais gente. Eu acho que é mais por aí. E só, né, pegando a veia de professor aqui, só pegando o que a Andrea falou, alguns livros dizem que, acima de tudo, né, essa é a principal fonte de vantagem competitiva hoje, né? Ela já foi, no passado, você ter acesso ao recurso, então eu tinha uma mina de diamante, eu tinha acesso a não sei o quê. Depois isso passou, praticamente, para o capital. Se eu tenho dinheiro, eu compro a mina de diamante. Depois isso passou para a máquina, né, Revolução Industrial, passou para a tecnologia, e hoje, acima de tudo, tudo isso é possível se eu tiver uma boa ideia, né? Então, se diz, acima de tudo, que você conseguir criar, pegando as palavras da Andrea, um ecossistema colaborativo, um ecossistema construtivo, você criar com todos os seus públicos esse ecossistema, isso é a maior
fonte de vantagem competitiva. Você está ali, você consegue implementar mais facilmente a sua estratégia, você tem menos detratores para de alguma maneira, retardar esse avanço. Então, isso é uma belíssima fonte, né, de vantagem competitiva, que é esse ecossistema, que é a etapa da cocriação. Andréia, vamos tentar pegar aqui algumas questões, né? Então, a gente falou já sobre Oxygen, já falou sobre papel de marca. Uma das frentes da Oxygen, né, é a questão das journeys, as viagens com o intuito de tangibilizar, que você falou, aquela adorável sensação que você disse que teve ir primeira vez na SXSW. Conta para a gente, né? Eu queria pegar, por exemplo, o Web Summit e SXSW, vamos tentar só com a questão do tempo do YouTube. Conta para a gente uma sacada que você viu na SXSW que pode mudar o ângulo de visão das marcas e na tua última viagem agora ao Web Summit em Portugal, por favor. Eu acho que tem uma questão aí de sustentabilidade de clima. Eu acho que a gente já está falando bastante desse assunto, ele não é novo, acho que desde 2019 que esse assunto realmente ganhou, né, a projeção que merece, que precisa, né, mas é como se a gente agora tivesse chegado num ponto quase irreversível e as marcas precisam se engajar, porque a grande diferença, se a gente quiser combater aí essa crise climática, ela vai vir dos governos e das empresas. Nós, consumidores, vamos fazer muito pouca diferença nesse contexto. O que nós podemos fazer como consumidores, obviamente, enfim, comprar de empresas que sejam comprometidas com essas causas climáticas. A gente pode votar em políticos que também tenham essa bandeira, mas nós, ali, separando o nosso lixo, tomando, sei lá, comprando menos canudo, a gente vai fazer muito pouca diferença. Essa diferença quem vai fazer são as grandes empresas e os governos. Então, eu acho que assim, existe hoje um chamado muito contundente para que as marcas se engajem de forma efetiva nessa luta pela descarbonização. A gente vai ter que ser carbono neutro, né? E isso vai exigir das empresas mais do que ficar simplesmente compensando o carbono, porque várias marcas agora estabeleceram nesse lugar em que, puxa, eu estou compensando carbono, olha como eu sou legal, né? E isso vira um custo, vira uma linha de custo lá no P&L da empresa. O que o consumidor hoje quer não é mais isso, o consumidor informado, né? Vamos colocar assim, o consumidor informado, o consumidor que tem lá um viés meio ativista, talvez, e tal. Isso, né, de compensar carbono, ou dizer que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, isso já é visto pelos ativistas como greenwashing. Compensar carbono meio que já era. Então, assim, para mim, essa foi uma ficha que caiu, assim, tipo, várias marcas, né, se vangloriando de estarem compensando carbono, e isso elas já estão atrasadas, né? A gente não pode mais sequer emitir, não adianta compensar. Então, desculpa, mal comparando, né? É uma maneira de legalizar o que é errado, né? Não, eu faço errado na minha fábrica, seja lá em Detroit, onde quer que seja, mas estou compensando aqui. Eu pago uma multa, está tudo resolvido. É legalizar o ilegal. Exato. Então, isso, para mim, foi uma ficha que caiu. Então, assim, acho que aqui no Brasil, que as coisas demoram um pouco mais para chegar, sim, a gente está entrando na era em que as marcas estão começando a compensar carbono. E, na verdade, a gente já está atrasado. Então, acho que essa foi uma ficha que caiu bem forte para mim. Outra que caiu, que eu acho que é relacionada a isso, é da circularidade. A gente tem que cada vez menos comprar produtos novos e cada vez mais né, promover a economia circular, ou seja de roupas, acessórios, seja de móveis, seja de carros, né? A gente deveria cada vez mais abraçar esse estilo de vida que, né, prolonga a utilidade de um bem, consertando, né, reformando, né, uma coisa que a nossa sociedade não está acostumada a fazer. A gente tem uma cultura muito consumista, né? A gente trouxe muito isso da economia americana, e acho que, de novo, tem um pezinho do branding, do marketing aí, né, de ter sempre estimulado as pessoas a consumir muito mais do que elas precisam, e eu acho que agora a gente vai precisar fazer o efeito reverso. Então a gente começa a ver marcas
tipo a Patagônia, que é sempre um exemplo, mas ainda é muito só a Patagônia, né? Eu queria ver isso em outras marcas também, avisando as pessoas que elas não precisam comprar mais um produto, né? O produto que ela comprou, ele tem que servir para muitos anos, né? Então, você não precisar ficar comprando tantas coisas. Então, marcas que, acho que a gente vai ver aí, as marcas que vão ganhar espaço para mim, são as marcas que estão pensando em fazer o consumidor economizar e fazer bem para o planeta. Então, a marca que vende um refil de uma coisa e não aposta mais numa embalagem super legal, é a marca como a Apple, que oferece um kit para você consertar o seu telefone em vez de você comprar outro, né? É a marca que isso é empatia, né? Você se coloca no lugar do consumidor e, além de tudo, você faz um bem enorme para o planeta. Então, acho que essas são as marcas que, essa questão da circularidade, para mim, vai vir muito forte. As marcas todas precisam pensar em como elas vão criar esse mindset aí nas suas empresas. Você sabe, desculpa interromper, você sabe, eu estava conversando com o André aqui antes da gente começar, né? E aí, por exemplo, em janeiro de 2020, eu fui na NRF, o National Retail Foundation, em Nova York, que é um maior evento de varejo do mundo. E aí, André, pegando a sua resposta, em janeiro de 2020, ou seja, algumas semanas antes da pandemia, né? A gente fez visitas técnicas em vários locais e duas lojas, eu estou esquecendo a loja de departamento, eu anotei ali Harrods, mas não é Harrods, Harrods é Londres, esqueci eu tento lembrar depois, mas na loja da Nike tal, e na loja da Levi's, tem uma área muito grande em relação à loja, né? Uma área que não era um cantinho, não era um corner, que era justamente para isso, para você não sei se é a melhor expressão, né? Para você renew a sua roupa. Aliás, tinham duas áreas, nessas e em vários shoppings. Uma de doação, então dentro dos Estados Unidos eu estava vendo, em janeiro de 2020, várias áreas de donation, e tinha assim, na Nike, na Levi's, essa eu lembro muito claramente, você botar, às vezes, fazer, né? Eu tenho mais dificuldade, homens têm mais dificuldade. Reparos e customização, né? Customizações, era muito mais customizações, né? Às vezes eu tenho um casaco, aí quero botar aqui um distintivo, quero botar uma coisa, quero botar uma cor, né? Então, isso me surpreendeu, né? Por essa mudança nos Estados Unidos, né? Do espírito mais consumista que tem. Então, a Patagônia faz isso há mais de 10 anos. Né? A Patagônia já tem isso, ela tem 5 R's, eu não vou lembrar dos 5 R's, mas é Repair, Recycle, Reuse, são 5 R's. Reuse, Reimagine. Eu acho que é isso. São os 5 R's para você realmente aproveitar ao máximo aquela peça, né, que você tem. E eu acho que agora as outras marcas estão valorizando esse tipo de coisa por essa pressão, talvez, principalmente da geração Z, para quem comprar algo de segunda mão é absolutamente normal. Né? A geração Z não tem preconceito nenhum com uma coisa usada. As gerações, talvez, da minha, X para cima, comprar roupa usada era algo assim impensável. Você até podia comprar um carro usado, eventualmente, um móvel usado, mas uma roupa, que é algo que você veste, é algo muito mal visto, né? Então, eu acho que hoje, essa geração nova está puxando aí esse conceito da second hand de uma forma muito cool, muito bacana, é muito legal, eles se sentem orgulhosos de comprar, assim, na verdade eles nem se sentem orgulhosos, eu até acho que é meio normal para eles, né? Então, eu acho que esse é um super, não só na indústria de moda, tá? Eu acho que a circularidade vai vir forte na indústria automobilística, na indústria de móveis, acho que em vários setores aí a gente vai ver isso funcionar. Você postou, né, falando se não me engano, de Web Summit, você postou uma linha de tênis, Vert. Vert é um fenômeno na Europa, né? É um tênis todo sustentável, né? Toda borracha, o couro vegetal, tudo que é usado no tênis são matérias-primas renováveis, recicladas, tem várias certificações que eles têm, e eles acho que talvez tenham sido assim, o que de mais sucesso nasceu depois de, sei lá,
Vans ou Converse. Eles têm preço desses tênis, é um tênis que custa talvez R$ 400 aqui no Brasil, 400 e poucos reais no Brasil. Lá fora é um tênis que custa entre 80 e 100 dólares, talvez no máximo, e virou um fenômeno porque tem uma agenda totalmente compatível com o clima. Enquanto que a Nike e a Adidas, por exemplo, que são, né, incontestavelmente gigantes do setor, elas têm algumas linhas que tem, enfim, plástico, pega plástico do oceano para reciclar. Mas Adidas com Parleys, por exemplo. É uma parte pequena do portfólio. Então, assim, as pessoas também, é um pouco assim, Dario, como as marcas de alimentos, BRF, JBS, Marfrig, essas gigantes, né, que são as maiores exportadoras de proteína do mundo, né, produtores de proteína animal do mundo, começarem a comprar ou desenvolver suas linhas de plant-based. Estão comprando muita food tech, né? Mas assim, tem muita geração Z que fala assim, eu não vou comprar deles. Sim. Né? Vou comprar de alguém que seja realmente comprometido com a causa, e não alguém que só queira evitar de perder dinheiro para esse mercado, né? Então, tem um pouco essa história que eu não sei como vai acabar. Então, assim, acho que as gigantes, eu até acho que as gigantes têm todo o direito de mudar de mentalidade e passar a fazer algo que faça melhor para o planeta e tudo mais. Mas elas têm que ser muito genuínas e elas vão ter que convencer o consumidor de que elas não estão fazendo isso só por dinheiro. Esse é um mercado bilionário. Talvez fazendo um paralelo, né, mudando de categoria, tudo isso que você falou aí do hambúrguer, JBS, Marfrig, não sei o quê, explica muito do sucesso, né, do IPO que foi do Nubank, né? Hoje é difícil, né, um jovem, e por favor, tá, antes que critiquem sem nenhum demérito, talvez eu mencione aqui algumas marcas, mas é muito difícil, né, convencer um jovem, por exemplo, um filho meu de 22 anos, né, a ter a conta no Banco Safra, a ter a conta no banco, porque ele naturalmente, todo o arquétipo, né, falando de marca, o posicionamento, não é para uma pessoa de 22 anos, né? Então isso explica muito o sucesso do Nubank. Isso é uma coisa que, assim, se você parar para pensar, a gente está aqui falando de branding, Dario, ele é o banco mais valioso da América Latina, ele com 8 anos de vida, ele desbancou, né, o valor de mercado do Itaú, do Santander. Isso diz muito sobre o futuro, né? Então, não é à toa que esses bancos estão tentando desesperadamente se reinventar, e não vai ser pela comunicação, não vai ser pelo anúncio, pela campanha, é pelos produtos, pelo serviço, pela linguagem, pelo UX, né, pela experiência de uso do app, pelo algoritmo que decide quem tem crédito, quem não tem. Foi uma mudança muito grande que o Nubank promoveu. Não dá para dizer que foi só marketing. Eles realmente deram espaço, né, deram poder aos desbancarizados. Pessoas que não tinham, no início era um cartão, né? Pessoas que nunca tinham conseguido ter um cartão de crédito na vida. E como eles deram o primeiro cartão, essa lealdade dessa pessoa, que o primeiro cartão da vida dela veio do Nubank, ela fica fã, assim, amorosa. Ele me empoderou. Aquele banco me reconheceu e me empoderou. Né? Exatamente. E aí, né, de novo, olhando aqui para a câmera, a gente está conversando sobre branding, e aí entra talvez o próximo nível do desafio do Nubank, né, que é agora o manter-se relevante, porque se eu sou construído, né, ele tem até o manifesto do Nubank, né, eu não quero lutar, eu quero fazer uma rebelião do bem, eu sou um pouco antissistema, agora ele é o banco mais valioso, né? Então, como agora, uma vez lá, né, conseguir manter essa relevância, uma vez que agora ele ultrapassou todos aqueles, né? Desculpa. É o que eu vencer, né? Desculpa. Eu acho que o rebelde também quer vencer, quer dominar. Não, sim, mas agora que eu sou... Antes eu era um rebelde, uma música do Ultraje, né? Para quem está nos acompanhando, se tem menos de 30 anos não vai entender, mas o Ultraje de Gort, uma música era o rebelde sem causa, né? Então, assim, eles eram o rebelde, mas agora o rebelde está no poder, né? E o rebelde do bem, estou falando, como agora esse rebelde do bem vai conseguir
contar essa história, né? Assim, eu estou no topo, eu sou agora vamos dizer, né, tenho o reinado. Cenas do próximo capítulo, não sei como vai, mas assim, eu espero muita criatividade e inovação do Nubank, acima de tudo, como eles demonstraram até hoje, né? Sim, eu acho muito legal como eles colocam, né? Hoje eles fizeram um anúncio de página inteira no Valor, em que eles diziam que os clientes nunca foram clientes, eles sempre foram acionistas. É, Eles compraram esse projeto juntos, né? E sim. eu me sinto muito assim, eu tenho essa sensação, por exemplo, com todo mundo que assina a Oxygen, né? Eu digo que é quase um crowdsourcing ali, né? Tipo, tá todo mundo Boa. ajudando a formar, a criar uma empresa, né? Todo mundo acredita naquele sonho. Então, realmente esses primeiros clientes são pessoas muito especiais e que achei legal o banco reconhecer, achei muito bonito. Não, eu acho uma história belíssima, eu acho uma história que ela é transformadora e inspiradora, né? André, a gente está quase caminhando para o final, vamos falar aqui de uma outra coisa. Com esse olhar, com essa bagagem, né, e com essa clareza de entendimento que você trouxe para a gente, diz duas marcas, e podem ser assim, né, startups, assim, né, mas me diz duas marcas que no Brasil você diz assim, eu acho que eles estão no caminho certo, né, eles estão antenados com o hoje, com o tempo de hoje, com o agora. Ai, não sei se eu consegui dizer só duas, não, mas vamos lá. Opa, 25. Estou aqui pensando, bom, pensando assim, em setores, né? Acho que Ok. a Renner entendeu para onde o mundo está indo e é uma empresa de varejo que está conseguindo apostar nas coisas certas. Então, acho que dessas empresas de varejo eles estão nadando de braçada. Magalu, acho que é uma empresa que fez tudo certo na pandemia, foram assim impecáveis. Mercado Livre, orgulho nacional, nem é nacional, gente, eles são Fala, nem é, mas tem alma de, né? alma brasileira, sou muito fã do Mercado Livre, acho que o Mercado Livre, assim, é a nossa Amazon, conseguiu fazer o que a Amazon não conseguiu, né, com todo aquele poderio da Amazon, né, da sua robustez, conseguiu chegar do Oiapoque ao Chuí, em plena pandemia, levando tudo para todo mundo. Acho que Mercado Livre, Magalu, Renner, dessas marcas mais, talvez, rebeldes, que eu gosto também, acho que tem a Zidog está Nossa, que muito, marca belíssima, né? Que super marca bacana. interessante. Acabaram de abrir uma loja conceito aqui pertinho da minha casa, na Gabriel Monteiro, aqui em São Paulo, uma loja conceito bárbara, para reunir cachorros e os donos. Acho que eles entendem muito bem o conceito de criação de comunidade, que eu acho uma coisa muito vencedora. Criar a comunidade ali, acho que é muita praia deles, né? Esse pertencimento das pessoas que gostam de bichos, né? De animais de estimação, já são uma tribo que se identifica muito, né? Acho que eles souberam trazer essa tribo para perto. Desculpa só te interromper, eu acho que a Zidog é um belo exemplo, ele é até debatido em sala, no sentido de que hoje no mundo nada é commodity. Uma coleira para cão poderia ser considerada uma commodity. Ah, qualquer coleira, vai ali com uma coleira na esquina. Não, não é assim. Havaianas não é commodity, uma coleira de cão ou de gato não é commodity. Eu posso colocar inovação, eu posso colocar design, eu posso dar textura, eu posso colocar cheiro, eu coloco, acima de tudo, experiência. Então, a Zidog é um belo exemplo de que, assim, saia do lugar comum. Outra marca que eu acho que está fazendo tudo direitinho é a Dengo, de chocolates. Nossa, tem a Dengo, Cacau da Bahia, Cacau com toda uma história, com não sei o quê, né? Pessoas negras para atender nas suas lojas, para falar de brasilidade. Acho que ela tem um posicionamento muito claro, né, de brasilidade. Agora, nos enfeites de Natal, nos chocolates que eles estão vendendo para o Natal, embalados, o panetone vem embalado numa toalha de chita, que é uma coisa bem brasileira, estampada em cores tropicais. Então, assim, tem toda uma verdade ali, sabe, que acontece. Agora eles estão fazendo gin também com a marca Dengo. A Dengo está Isso eu fazendo não vi, não. Isso eu não tinha visto. muito inteligente a estratégia deles, muito bacana, lojas muito bonitas, conceituais, muito legais. Quem mais, assim, no Brasil que está me chamando a atenção?
Assim, eu vou me permitir falar duas marcas, é lógico que elas já estão hiper estabelecidas, né? Mas eu acho que vale também, só para a gente lembrar e referenciar, eu acho que a Natura é um belíssimo exemplo, né, de brasilidade, diversidade, inclusão, né, respeito à natureza. E Super. Havaianas, né? Nossa, para quem tem a minha idade, né, 50 e muitos anos, e viu a Havaiana ser apenas aquela que não deforma e não solta tiras, e hoje você tem, acima de tudo, você vê ela com Swarovski, ou com temáticas, ou com uma extensão de linha e até de categoria, né? Canga de praia, é não sei o quê, né? Eu acho que ela tem a alma brasileira, uma loja, né? Uma loja da Havaianas, né, seja na Oscar Freire, seja no Shopping Leblon, seja em qualquer lugar, ela te pega, ela te faz você parar, né, e olhar assim, né, pô, umas caixas de madeira, parece caixa de feira, mas você tem toda uma temática por trás. Eu acho maravilhoso o trabalho que foi Sabe feito o na... que eu acho que está mais legal que a Havaianas, assim, sem querer desmerecer, eu acho que a Havaianas é muito legal, realmente é uma coisa muito a ver com as raízes do Brasil e tal, mas para mim, esse território, engraçado, eu acho que a Havaianas se perdeu um pouquinho. Eu acho que quem pegou um pouco esse território, para mim, foi a Farm. A Farm, com uma presença internacional importante. Não, a Farm é um... E eles pegaram, eu acho, esse espírito, eles têm um trabalho agora com comunidades indígenas, Não, muito a Farm é sensacional, sensacional. parecido com o que a Natura fez, sabe? A Com uma Farm é coisa, sensacional. eu acho que tá muito bacana o trabalho da Farm. Eu até queria me aproximar um pouco deles, porque eu acho eles muito também genuínos, muito verdadeiros na história deles. O rap, eu sou uma fã ardorosa do rap. Eu brinco que a minha casa, eu moro em casa aqui em São Paulo, né? E eu falo que a minha casa é a casa mais fácil. Eu vou dar até uma dica de bandeja aqui para quem estiver assistindo e mal intencionado. Minha casa é a casa mais fácil do mundo de assaltar. Vou apagar Basta essa parte, tá, gente? Apaga aí. colocar o interfone e dizer que é do Rap ou do Mercado Livre que a gente vai abrir. Todo dia na minha casa, é uma romaria. Todo dia o Rap vem umas 2 vezes e o Mercado Livre também, umas 2 vezes. Então, assim, Rap também está fazendo um belíssimo trabalho com um aplicativo que já deu muito problema, já deu bug, mas assim, a gente sabe que eles estão tentando melhorar. É uma marca que tem minha simpatia, minha paciência também quando não está tão bom. Então, acho que eles fazem também um trabalho belíssimo. Enquanto você pensa aí, para você que está nos assistindo, a gente tem uma conversa gravada com o Fernando Vilela, que é o CMO do RAP, né? Então vai lá e vê aqui no nosso canal. Ele fala, acima de tudo, ele usa a expressão, né? A gente tem uma ambição de ser um super app, ou seja, não é só comida, é supermercado, é farmácia, é travel e outras coisas. Então vale a pena ver a conversa com o Fernando Vilela, CMO do RAP. Sim, sim. Acho que é isso, de consumidor é isso, acho que são essas, assim, tem mais várias legais para a gente citar, mas para a gente não ficar também muito, que eu quis dizer, assim, as marcas que eu acho que estão acertando em várias dimensões, na dimensão da marca, da linguagem verbal, visual, Sim. do seu propósito, acho que são marcas que me veio à cabeça, assim, como marcas que eu admiro, que eu quero continuar acompanhando. E aí, a gente, pensando ao contrário, né, só para quem está nos acompanhando fazer depois o dever de casa, se a Andrea listou, sei lá, N marcas brasileiras que merecem atenção, a gente vai ver que tem alguns segmentos que têm lacunas, né? Não foi mencionado, por exemplo, o segmento de alimentação, dentro dessas marcas indicadas pela Andrea e debatidas por mim. A gente falou de banco, a gente falou de varejo, a gente falou de chocolate, né, barra alimentação, mas a gente não falou, por exemplo, de uma empresa brasileira. A gente tem grandes empresas, lógico, a gente responde por uma quantidade imensa de proteína do mundo, a gente tem frigorífico, tem empresa brasileira que tem frigorífico do exterior, mas talvez falte essa brasilidade abraçar da mesma maneira como a Andrea falou de outras partes. Falei de alimentação, poderia falar de outros segmentos que a gente que tem essa, vamos dizer, essa lacuna, essa oportunidade em aberto. Andrea, adorei. Você
nos abrilhantou na abertura da 7ª temporada do Bora Falar de Branding, ou como, pegando a Tata Werneck, né, meu programa, minhas regras, eu vou chamar hoje de Bora Verão, porque é a primeira da 7ª temporada, então a Andréia abre com essa 7ª temporada. Andréia, eu queria te agradecer. Para mostrar esperança para o novo ano, né? A gente E vai eu botei azul também para a mesma coisa, esperança. Esperança. Vamos esperar que 2022 realmente seja um ano bem mais leve, bem mais tranquilo que os anteriores, né? Te agradeço bastante a atenção, a tua agenda super concorrida, né? Mas você está aqui com a gente, compartilhando um pouco do conteúdo, tá? Maior prazer, sempre conte comigo, quando você quiser me chama, a gente bate altos papos também em off aqui, então está sempre aberto o canal aí para a gente conversar, e parabéns pelo seu trabalho, não é fácil encontrar podcasts bons de branding, acho que você faz um ótimo trabalho aqui no YouTube, de levar o vídeo também para as pessoas, que acho que é uma coisa que humaniza, né, a relação, então continue com esse trabalho, bacana. Ok. Obrigado, André. E para você que está nos acompanhando, né, como a gente falou aqui de várias marcas, várias delas a gente já tem, Havaianas com a Mariana Hormers, por exemplo, vale a pena assistir. De novo, o Bora é um projeto acadêmico, é um projeto que, acima de tudo, tem como objetivo criar a oportunidade de estudantes de MBA do Brasil como um todo tenham acesso ao pensamento de pessoas, de empresas que fazem acontecer dentro do cenário de comunicação e marketing do Brasil, tá bom? Então, se você curtiu, por favor, dá o seu ok aqui, afinal de contas, isso é importante para gerar indicação e referência, mas, acima de tudo, se você curtiu, por favor, compartilha com quem você entendeu que esse conteúdo faz muito sentido essa pessoa receber, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, tudo de bom. Obrigada, tchau.